Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alejandro Ortiz, economista da Guide Gestão. Sejam bem-vindos a mais um panorama mensal dos principais desenvolvimentos macroeconômicos no âmbito internacional e no âmbito local. Ao longo do mês de junho, ativos de risco ao redor do mundo, mas especialmente nos Estados Unidos, continuaram a alcançar novas máximas históricas, impulsionados tanto pela perspectiva de corte de juros, quanto pelo incessante fascínio por papéis ligados à inteligência artificial. Estes dois pilares, por assim dizer, são o que continuam e continuarão sustentando a dinâmica positiva dos ativos. Em paralelo, o dólar global se fortaleceu novamente, desta vez refletindo incertezas políticas do continente europeu, enquanto o preço do petróleo avançou de forma robusta, ainda espelhando os desequilíbrios globais entre oferta e demanda, assim como as incertezas geopolíticas que ainda rodeiam o Oriente Médio. Nos Estados Unidos em específico, o mês de junho foi novamente marcado por uma série de dados que apontaram para uma moderação adicional da atividade econômica e uma redução adicional da inflação. Inclusive, o CPI de maio, divulgado no mês passado, foi a primeira leitura de inflação inegavelmente positiva, o que manteve as apostas em dois cortes de juros firmes. Ainda assim, na sua quarta reunião do ano, o Comitê de Política Monetária do Fed não reagiu de forma exagerada à melhora dos dados, optando pela cautela e sinalizando apenas um corte até o final do ano. Por trás dessa sinalização está a expectativa de leituras voláteis e uma visão de que a atividade e o mercado de trabalho, ainda que em desaceleração, seguirão fortes. Na Europa, apesar do início do ciclo de cortes, a dinâmica dos ativos de risco foi negativamente afetada por riscos políticos associados à França. Em um movimento arriscado, Macron dissolveu o parlamento e convocou eleições, forçando o eleitorado a refletir sobre quem deve governar o país. A aposta do presidente baseia-se na visão de que, caso o partido de ultradireita assuma a maioria, isso seria apenas por 2 anos, tempo suficiente para demonstrarem sua inadequação para o cargo. Em paralelo, conforme descrito, o ECB promoveu seu primeiro corte na taxa de juros, mas adotou um tom cauteloso, exigindo melhora adicional dos dados e condicionando a extensão de seu ciclo aos eventuais movimentos do Federal Reserve. Na China, os ativos de risco perderam valor pelo segundo mês consecutivo, porém com maior intensidade. A despeito de anunciar um importante pacote de suporte ao setor imobiliário, investidores globais seguem preocupados com o dinamismo da recuperação, que ainda apresenta fragilidade tanto no setor de consumo quanto no setor de construção. Ao longo do mês, surgiram rumores de que Beijing está efetivamente considerando transferências fiscais às famílias, o que configuraria uma importante guinada na condição da política econômica por lá. Ainda assim, nada oficial foi anunciado. Além disso, ao longo do mês, a Europa e os Estados Unidos implementaram tarifas de importação sobre veículos elétricos chineses, o que também ajudou a danificar o sentimento e aumentar as tensões em torno do comércio global. No geral, ao redor do globo, as perspectivas de desinflação à frente seguem positivas diante do constante processo de normalização dos mercados de trabalho. Com isso, a dinâmica positiva dos ativos tende a se prolongar, apesar dos riscos associados à volatilidade da inflação em um ambiente ainda marcado por incertezas geopolíticas. Ao longo dos próximos meses, será importante acompanhar também os desenvolvimentos da política econômica chinesa, assim como os desdobramentos políticos na Europa, em especial na França. Localmente, o destaque ficou com a fortíssima depreciação do real frente ao dólar, fruto de um aumento considerável na percepção de risco, em boa parte induzida por falas combativas e belicosas por parte do presidente da República. Além disso, os ataques contínuos ao Banco Central e as incertezas quanto à agenda fiscal também minaram o sentimento dos investidores, explicando, conjuntamente, a forte elevação das taxas de juros, que atingiram patamares bastante pressionados. A despeito disso, a bolsa subiu, impulsionado por bancos, papéis ligados a commodities e devido à posição técnica já bastante fragilizada. No que tange à condição da política fiscal, os mercados de risco exalaram sua preocupação com a constante indisposição do presidente da República de rever os mecanismos de indexação do orçamento. Mais fundamental do que isso, também repercutiu negativamente a indisposição de promover o contingenciamento necessário para, ao menos, tratar de atingir a meta fiscal, o que levou os mercados a flertarem, novamente, com os riscos associados à alteração nos parâmetros do arcabouço. No plano da política monetária, o Banco Central manteve a taxa Selic estacionada em 10,50 e, mais importante do que isso, de forma unânime. A autoridade voltou a reiterar sua preocupação com a desancoragem das expectativas de inflação, reforçou a necessidade de manter a política monetária contracionista e interrompeu o ciclo de cortes, revigorando seu compromisso com a meta de inflação.
dados de atividade consistentemente mais fortes, em especial no mercado de trabalho, e pressões persistentes sobre o núcleo de serviços, em especial aquele ligado ao mercado de trabalho, também fundamentaram a decisão. A tendência é que o Comitê de Política Monetária fique parado, aguardando ao menos uma parada no processo de desancoragem de expectativa de inflação para voltar a considerar a retomada no ciclo de cortes. O mês de julho se inicia com alguma melhora no equilíbrio dos preços dos ativos, resultado de uma série de sinalizações mais enfáticas com relação ao compromisso do governo com seu próprio arcabouço fiscal. Ainda assim, está claro que não basta falar, é necessário entregar. Caso contrário, a melhora recentemente observada nos preços ativos certamente será efêmera. Bem, pessoal, muito obrigado pela atenção. Para mais detalhes sobre o desempenho de nossos fundos, clique no card acima.